A paz do Senhor a todos, que Deus possa falar contigo nessa noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Se você veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, esqueça o celular, esqueça a pessoa que está do seu lado, porque Deus quer falar com você. Mas se você não quiser ouvir a voz do Espírito Santo, então fique à vontade. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Em meio a um tempo de oração, de jejum que a igreja está vivendo, de propósito que a igreja está passando, buscando um direcionamento de Deus sobre o que Deus poderia fazer ou trazer à sua igreja. E o Espírito Santo nos direcionou. Há algum tempo eu compartilhei essa palavra lá no Colina, mas Deus nos aperfeiçoa a cada dia, e Deus, como a sua palavra é viva e a sua palavra é poderosa, eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para falar com você, ou para falar com a sua igreja nessa noite. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazar Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Aí apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, cujas terras são que não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes por herança. Nosso Deus, acaso não executais tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Glória a Deus. Aleluia. O rei Josafá, era filho de Asa, né? Descendente de Davi, que era rei de Judá. Josafá estava há alguns anos vivendo em paz, não tinha guerras, não tinha problemas com os povos vizinhos. E de repente, um dia, chega a notícia: os inimigos estão se levantando contra Israel, contra Judá e Jerusalém, e já estão se aproximando. Quando Josafá recebe essa notícia, nós vemos aqui que ele não se desesperou. Quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele teve medo. Mas medo é diferente de desespero. E Josafá, então, teve medo. O interessante que nós vemos que Josafá estava numa comunhão com Deus, vivendo os princípios de Deus, andando nos caminhos de Deus, servindo ao Senhor. E então o inimigo se levanta contra ele. E eu queria dizer para você nessa noite, não importa a notícia que você receba, de repente alguma notícia sobre sua família, seu casamento, o médico te dá uma notícia não agradável, eu quero dizer para você, faça como Josafá, não se desespere. Porque a última palavra, ela não é do homem. A última palavra, ela vem do trono, ela vem da graça, ela vem do sobrenatural, ela vem daquele que é todo poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu não sei como você está vivendo, como você tem vivido a sua vida de comunhão com o seu Deus, com o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Não sei, mas eu sei que Deus te conhece. Eu não te conheço, mas eu sei que Deus te criou, te formou, te sustentou e está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida para te abençoar. Enquanto Josafá estava ali vivendo dias de paz, de alegria, desfrutando do seu reinado, vivendo uma comunhão com o seu Deus, enquanto isso, os inimigos estavam tramando algo contra o servo do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que quando nós estamos vivendo na mais absoluta paz na nossa vida, você pode ter a certeza que o inimigo está tramando algo para querer tirar você da presença de Deus. O importante é nós reconhecermos que nós somos dependentes do Senhor Jesus. E quando nós, então, nos colocamos na dispensação do Espírito Santo,
quando nós estamos vivendo essa comunhão com o nosso Deus, nós vamos fazer a oração que Josafá fez e vamos dizer no versículo 12, né? Deus, eu confio em Ti, mas eu não sei o que fazer. E quando nós confiamos, lançamos diante do altar de Deus a nossa confiança, começamos a exercer a nossa fé, Deus começa a agir na nossa vida. Quando Josafá recebe essa notícia, ele não foi procurar as suas armas, quantas armas ele tinha. Ele não foi ver o seu exército, quão poderoso era o seu exército. Mas ele foi buscar naquele que tem todo o poder. Estamos vivendo dias em que o nosso inimigo tem planejado e tem executado tantas coisas em meio à igreja, que às vezes nós não conseguimos entender como nós conseguimos sobreviver se não estivermos debaixo da proteção do nosso Deus. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, não tenha medo. Não tenha medo. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E o interessante é que Josafá foi orar. A Bíblia diz que Josafá foi orar. Mas como era um problema não só da família de Josafá, ele conclamou também para que as cidades vizinhas viessem para juntos buscarem ao Senhor. Isso nos ensina que quando nós precisamos buscar de Deus um direcionamento para a nossa vida, se nós precisarmos, chame aqueles que você tem como seu líder, como seu pastor, como aqueles que você confia, e pode convocar, porque eles vão se unir juntos para que possamos buscar a presença do Senhor. Além da oração, ele então pede que se levante um clamor e que possamos juntos jejuar. O jejum faz parte para que nós possamos reconhecer a nossa fragilidade e que a nossa confiança está no Senhor. Nós estamos em guerra. Se vocês têm olhado e visto as notícias, os jornais, o inimigo está se levantando principalmente contra a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. O inimigo está se levantando contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Como a Lidiane falou aqui, o diabo está entrando nas escolas, está entrando nas faculdades, querendo tirar a Bíblia das escolas. Esses dias eu vi um vídeo, se eu não me engano, em Sorocaba, São Paulo. O prefeito recebeu uma notificação que fossem tiradas imediatamente as Bíblias daquele local. Ele disse: haja o que houver, faça o que quiserem fazer, mas a minha Bíblia
vai continuar aqui. E o problema é que nós, muitas vezes, estamos esquecendo da Bíblia. Nós, servos do Senhor, estamos esquecendo de buscarmos diante de Deus a palavra do Senhor, para que seja um norte na nossa vida. Estamos nos preocupando com tantas coisas e estamos nos afastando da presença de Deus. Estamos em guerra, precisamos nos unir como igreja do Senhor. Não estou falando do avivamento, estamos falando da igreja do Senhor. Precisamos nos unir com jejum, com oração, nos levantarmos em clamor na presença do Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos continuar buscando a presença do Senhor e vivendo a presença do Senhor por onde quer que nós andamos. E eu quero dizer para você que o Rei Jesus, está convocando você para a guerra. Você é um discípulo, você é um soldado do Senhor, e Ele está te convocando para essa guerra. E então, olhem as suas armas, olhe como você está com a sua vida espiritual, se você está em condições de entrar numa batalha. Se não está, comece a se preparar, porque o inimigo está vindo e quer destruir a nação de Israel, o povo do Senhor Jesus. Precisamos estar atentos. Aqui, a Bíblia diz que vieram alguns e avisaram a Josafá. A Bíblia está sendo pregada, as notícias estão sendo espalhadas e a igreja está morna. A igreja continua parada, a igreja continua esperando para ver o que é que vai acontecer. Enquanto isso, o inimigo está dominando e cada dia mais está se aproximando para que nós possamos sofrer algumas consequências como servos do Senhor. E Josafá, então, ele se coloca na presença de Deus, e ele começa a buscar a presença do Senhor, e ele começa a orar ao Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, que quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você quer estar em comunhão com Ele, você quer estar na presença dEle. Quando nós cantamos aqui, não tem nada melhor, e não tem mesmo. Tem algo melhor de você estar na presença de Deus, receber uma graça sobrenatural na sua vida, você ver a sua família sendo transformada, pessoas sendo resgatadas, caminhando ao inferno, e você, através do seu testemunho, da sua pregação, vai lá e consegue resgatar essas vidas e consegue colocá-la para um novo caminho, que é o caminho que nos conduz para a vida eterna. Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem desejo de falar com Ele. Quanto mais você é usado na oração, mais você quer buscar a face desse Deus. Porque a Bíblia diz que hoje nós temos livre acesso à presença dEle. Então, meu irmão, você tem livre acesso à presença de Deus. Desfrute da presença do Senhor, né? Ande nos caminhos, viva para o Senhor, e que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Se nós não fizermos isso, nós vamos nos distanciar da presença dEle. E quanto mais nós nos distanciamos, presa fácil somos para o inimigo. Coloque a sua fé em ação. Viva para servir a esse Deus. Viva para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Que o nome dEle possa transparecer através dos seus atos, das suas palavras e das suas atitudes. Possa transparecer a glória de Deus na sua vida.
Eu quero dizer para você nessa noite que não tem cristianismo sem oração. Não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração. Não tem poder de Deus nas igrejas sem oração. Não tem avivamento sem oração. Não tem conversões sem que a igreja pague o preço da oração, da busca da presença de Deus. E não tem milagres na igreja se não tiver uma igreja que paga o preço para que isso aconteça dentro das igrejas. Às vezes nós falamos, mas a igreja, né? E aí, eu, igreja, o que estou fazendo como igreja do Senhor? O que eu tenho feito para que essa igreja seja uma igreja viva e poderosa, que possa alcançar nações? O que é que eu, como igreja, tenho feito para que as pessoas que caminham ao meu lado possam ver a igreja que eu sou? Quer vencer batalha? Quer vencer guerra? Tem até um corinho que diz, né? Joelho no chão, jejum e oração. Essa é a chave da vitória. Quando nós nos dispomos a buscar a presença de Deus, o sobrenatural entra em ação. Quando nós estamos buscando a presença de Deus, o sobrenatural entra em ação. E nós vemos, Daniel orou por 21 dias e não conseguia receber a sua resposta. E aí Deus diz, vai lá, Miguel, né? E Miguel foi lá e resolveu a situação. Deus quer mover os céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas o que é que nós, igreja do Senhor, temos feito para que Deus possa mover o sobrenatural e a glória de Deus ser manifesto na nossa vida? Eu quero dizer para você nessa noite, que nunca, de forma nenhuma, o carnal vence o espiritual. De forma nenhuma, a carne pode vencer o espírito, porque o espírito é Deus, e Deus é maior do que tudo. Lembra quando Jesus estava lá no Getsêmani, que ele convoca os seus discípulos a orarem, e os discípulos ali, em vez de orar, vão dormir, e de repente vem ali os soldados e querem levar ou levam Jesus, e Pedro então arranca da espada e quer resolver na força do braço. Aí Jesus fala, Pedro, essas coisas não é assim que se resolve. Quando era para o Pedro estar se preparando para uma batalha espiritual, ele estava dormindo. E nós muitas vezes temos o privilégio de podermos participar da igreja, temos a Bíblia, temos
todos os instrumentos que nos colocam, nos direcionam, e nós não valorizamos isso. E quando nos sobrevém, então algo nós queremos resolver na força do braço. Amados, que o Espírito Santo possa nos inquietar, que o nosso coração possa queimar, para que nós possamos continuar buscando a presença de Deus. E às vezes nós dizemos, mas eu estou ouvindo na igreja, ou estou participando da igreja há tantos anos e nada muda. Você participar da igreja, glória a Deus porque você está aqui, mas só o ser membro da igreja não vai conseguir mudar a situação da sua vida. Estamos em guerra. E nós precisamos estar nos preparando todos os dias. Porque o nosso inimigo, ele está preparando armadilhas todos os dias, para que os servos de Deus, aqueles que se colocam na brecha, possam tropeçar e cair. Nós vemos líderes de igreja, escândalos e mais escândalos. Nós vemos pastores e mais pastores, escândalos e escândalos. Porque estão se colocando, não estão se colocando na brecha, não estão buscando o sobrenatural. E o diabo, o inimigo, ele lança ciladas. E então, infelizmente, o inimigo vence. Esses dias, tinha um rapaz lá no Abzai, eu faço parte do Abzai, como muitos sabem. E esse rapaz chegou para mim e disse, eu vou para casa. E eu conversei com ele bastante tempo, e eu disse, mas por que você vai para casa? Ele disse, eu vou para casa, vou dar um abraço no meu pai e vou me matar. Conversei com ele mais ou menos uma meia hora, tentando convencer ele para mudar de ideia. E eu disse para ele, você conhece a palavra e você sabe que se você se matar, você vai sofrer, você vai ser condenado. Ele disse, eu sei. É mais um que ele ganhou. Para resumir, eu orei com ele, repreendi todo o espírito de morte, de suicídio, de toda seta maligna, todo o poder das trevas. Mas ele não mudou de ideia. E eu sei que, quando eu estava vindo para Cacoal, e estava assim pensativo no que poderia acontecer, e de repente, alguns conhecem o Itamar, que também passou pelo Abzai, um homem que tem um grande chamado também nessa área, né? E me veio assim, liga para o Itamar. Eu liguei para o Itamar. Eu falei, Itamar, você está na empresa? Ele falou assim, não, mas o que é? Eu falei, preciso falar com você. Ele falou, pode falar. Eu falei, não é por telefone, preciso falar com você. Aí ele falou, então pode ir lá que eu estou chegando. Cheguei lá e falei para ele, eu não sei, mas esse moço aqui, eu acho que ele não estava perto de mim, eu falei, não quer mudar de ideia, ele está falando que vai se matar, que ele vai se suicidar, vai se enforcar, e aí, não sei, veio um direcionamento para falar com você aqui. Itamar falou, pegou ele, botou no carro, levou ele para casa do Itamar, conversou com ele, a mulher dele conversou com ele, o filho dele conversou com ele, mas estava irredutível. E aí o Itamar passou na casa do pai dele, do menino, e o pai dele também
não queria nem conversa com ele. E eu sei que, resumindo a história, Deus fez uma ação tão extraordinária que o Itamar conseguiu levar ele para um outro centro de recuperação. Eu sei que ele está lá ainda, mas pelo menos naquele momento ali, naquela situação, nós conseguimos resgatar uma vida que estava praticamente já tinha desistido de tudo. Ele estava a ponto de se matar. E até os meninos aqui, debaixo da cama, eles da beliche, debaixo da cama acharam uma corda. Se ele não sai de lá, ele ia se matar dentro do Abisai naquela noite. E ele passou para o Itamar e disse, estava tudo programado, eu ia me enforcar aqui, mostrou o lugar para ele. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Através da ação do Espírito Santo na sua vida, você pode mudar o destino de pessoas. Através do seu compromisso em servir ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, você pode mudar o destino de pessoas que estavam caminhando a passos largos para o inferno, e você pode conduzi-los à presença de Jesus. Não seja uma pedra de tropeço na vida de alguém. Seja suporte na vida daqueles que estão ao seu lado, caminhando ao seu lado, daqueles que você sabe que não conhece a Jesus. E eu quero dizer para você que se você está vindo há muito tempo na igreja e você não está sentindo diferença na sua vida, no cotidiano de cada dia, você precisa rever o conceito de presença de Deus na sua vida. Você precisa rever se você realmente tem certeza da sua salvação. O inimigo está tramando, se levantando contra a igreja, se levantando contra a família. E se nós não estivermos debaixo da proteção do Todo-Poderoso, nós vamos ser presa fácil para o inimigo. Voltando aqui ao texto. Josafá começa a clamar. E ele começa a relatar algumas coisas diante de Deus. Ele começa a reconhecer que tudo que Deus já tinha feito com o povo de Israel. E ele então começa a se aproximar de Deus, vamos dizer assim. De repente você entrou aqui hoje buscando uma resposta para uma situação da sua vida. Não sei. De repente você tem olhado e tem questionado alguma coisa a Deus. Eu quero dizer que Deus está trazendo respostas para você. Mas para você receber essas respostas,
nós precisamos sair da nossa área de conforto. O que é sair da área de conforto? É pagar o preço. É nós renunciarmos o pecado, renunciarmos as coisas desse mundo e nos lançarmos na presença do Todo-Poderoso. Uma área de conforto é uma situação que não se exige esforço nenhum. É como aquele passarinho que está ali no ninho, né? Só esperando a mãe trazer o alimento. Deus faz isso com você também. Deus te alimenta. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Deus tem um maná para derramar sobre a sua vida. Deus tem um maná para te sustentar. Deus tem um maná para derramar sobre a sua casa. Mas saia da zona de conforto e comece a buscar essa presença do Senhor na sua vida. Josafá então põe a sua fé em ação. E ele começa a questionar, ou vamos dizer assim, ele começa a lembrar Deus, né? De algumas situações, e como nós lemos aqui, é um pouco grande, depois se você puder ler, você leia, né? Ele diz aqui no 6, né? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? É nesse Deus que nós cremos, o Deus que criou o céu, criou a terra, que tirou você lá da escravidão do pecado, firmou seus pés sobre uma rocha, e agora você está aqui caminhando nesse caminho que é Cristo Jesus, e Ele diz que não é para você se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas é para você seguir esse caminho, que você vai chegar no alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. E Ele diz que Deus usa um jovem. E esse jovem diz, olha, depois da oração, ele diz, olha, nessa peleja você não vai pelejar. Porque Deus vai pelejar por você. Quando nós temos medo, nós estamos dizendo para Deus, olha Deus, eu estou com medo, mas eu confio no Senhor. Deus, eu não sei o que fazer, mas eu continuo crendo que o Senhor pode fazer algo para resolver essa situação. E Deus está dizendo para você nessa noite, basta você crer, você colocar a sua fé em ação, fazer, né, como Josafá, se manter íntegro na presença de Deus. E Deus vai fazer o sobrenatural se mover sobre a sua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. Sabe, no versículo 18, antes mesmo de ocorrer toda aquela bênção da vitória, Josafá já se prostrou com a igreja e começou a adorar e agradecer a Deus, porque ele sabia que a providência estava vindo do alto. E nós podemos colocar a nossa fé em ação e crermos no agir sobrenatural do Senhor na nossa vida. Que Deus possa continuar te abençoando, que possa continuar derramando graça sobre a sua vida, e que haja um mover sobrenatural, diante daquilo que você tem colocado na presença de Deus, para que Deus possa agir poderosamente na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, como Deus colocou um direcionamento nas mãos de Josafá e disse, olha, coloca os levitas na frente.
O inimigo vem contra você com armas, com flecha, com não sei o quê, com canhão. Aí Deus fala, olha, põe aquele povo que adora na frente da batalha. Seja um adorador. Comece a adorar a Deus. Tem um hino que diz, né, está chorando, louve, está doendo, louve, né? É mais ou menos não, é desse jeito. Está difícil, continue adorando a Deus. Está complicado, continue adorando. Porque o sobrenatural vai se mover e Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida.